Paz do Senhor, queridos irmãos. Eu sou o Diácono Belchior, sou membro lá da Igreja Ministério Jardim Guaçã e venho aqui para nós aprendermos mais da Palavra de Deus. E hoje aprenderemos sobre o ministério de evangelista. O nosso texto áureo diz: mas tu sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faz a obra de um evangelista, cumpre o seu ministério. 2 Timóteo 4:5. Na nossa verdade prática, o evangelista proclama o pleno evangelho de Cristo com ousadia. É um arauto de Deus no mundo. Arauto é um porta-voz, seria um mensageiro de Deus. Passando para o nosso objetivo da aula, né? O objetivo geral, mostra a singularidade do ministério evangelista na vida da igreja. A introdução. O ministério do evangelista é dado por Deus à igreja como um dom valioso. Por isso, estudaremos procurando vislumbrar como o Senhor Jesus o considerou e como esse dom ministerial por Deus concedido é tratado no Novo Testamento, bem como destacada operações nas igrejas de Corinto e Efésio. Temos de Jesus a ordem para pregar o Evangelho em sua multiforme sabedoria de Deus. Dispõe para a igreja o poder necessário para proclamar o Evangelho com ousadia. Então, essa multiforme seria as diversas formas da manifestação de Deus. O ponto central é que o evangelista é, por excelência, o portador das boas novas. Já passando para o primeiro tópico, Jesus envia os 70. Lucas 10, de 1 a 20. Seria bom dar uma lida bem minuciosa para ter um bom entendimento dessa passagem aqui de Lucas, tá bom? O primeiro subitem, né? São poucos os que anunciam. Grande em verdade, a seara, mas os obreiros são poucos. São poucos porque, primeiramente, os discípulos não podem proclamar a si mesmo ou uma mensagem própria. Em segundo lugar, porque os discípulos do Senhor são enviados a falar única e exclusivamente de Jesus e do reino de Deus, jamais de si mesmo. Então aqui ele alerta que o evangelista ele tem que falar sempre uma mensagem de Deus e não falar do próprio testemunho dele mesmo, né? E nós trabalhamos para o reino de Deus. Pregamos com os olhos a própria vida, depois aos ouvidos. Então, primeiro, as pessoas percebem o caráter, a moral do pregador, para depois o pregador pregar para as pessoas. O segundo subitem enviados para o meio de lobos. Proclamar o evangelho no mundo contrário à mensagem do reino de Deus certamente levaria os arautos de Cristo serem perseguidos. Os 70 que Jesus enviou seriam rejeitados, perseguidos e até ameaçados de morte. A história da igreja nos mostra que pessoas pregaram com a vida por professar a fé em Cristo nas últimas décadas, mas cristãos foram mortos no mundo que qualquer outra época da história da igreja. Os verdadeiros evangelistas enfrentarão ainda muitas perseguições, sobretudo em países dominados por regiões anticristãs e fundamentalistas. Eles são comparados a cordeiros que se dirigem para o meio de lobos.
Aqui no subitem 2 fala da dificuldade que os evangelistas levam, né, para pregar a palavra de Deus e pelas suas perseguições. E a igreja de Cristo é sempre perseguida mesmo, né? E no subitem 3, os sinais e as maravilhas confirmam a palavra. Os 70 discípulos receberam o poder em nome de Jesus para pregar a mensagem do reino de Deus com graça. Quando voltaram da missão, os evangelistas, maravilhados e surpreendidos, diziam: Senhor, pelo teu nome até demônios se nos sujeitam. Mas, naquele momento, Jesus falou-lhes de uma realidade que eles não compreendiam. Aquele poder era para confirmar a palavra do reino, não a palavra do homem. O verdadeiro significado de desfrutar a alegria do Espírito não é primeiramente ver milagres, mas saber que através da exposição do Evangelho de poder temos os nossos nomes escritos nos céus. Uma síntese do tópico 1, Jesus enviou os 70 para pregar a mensagem do reino de Deus e Deus deu-lhes poder para confirmar a palavra. É bom destacar que existem evangelistas notáveis, né? Exemplificando aqui John Wesley, Charles Finney e David Wilkerson. O John Wesley foi fundador da Igreja Metodista. O Charles Finney, um famoso pregador avivalista do século XX, que viveu para pregar o Evangelho de Cristo. E o terceiro mencionado é o David Wilkerson, é um pastor que iniciou seu ministério no ano de 1958 em Nova York, Estados Unidos. O segundo tópico, a grande comissão. O subitem 1 diz que o alcance da grande comissão, a ordem dada por Jesus aos seus discípulos após a sua ressurreição foi: ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, Filho e Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Mateus capítulo 28, de 19 a 20. E um outro versículo muito importante também fala sobre o id, de anunciar o evangelho, está em Marcos 16, de 15 a 20. É bom dar uma lida antes de entrar na aula de domingo. O mundo está dividido em dois grupos. As pessoas que creem e os que não creem. Não há judeu, não há judeu, não há gentil. Toda a humanidade é carente da graça de Deus. É preciso decidir o seu futuro eterno, crendo ou não no Evangelho. Essa graça de Deus é o favor imerecido, né? Que consta em Efésios capítulo 2, versículo de 8 e 9. A grande comissão de hoje. No item 3, o subitem 3 da grande comissão, ele fala sobre uma estatística que no mundo, principalmente na Europa, está perdendo bastante cristãos. Cada vez menos cristãos. Então, que precisa-se reevangelizar o continente europeu. Então, a síntese do tópico 2 seria a grande comissão ordenada por Jesus de Nazaré, ainda é uma tarefa inacabada. No item 3, o dom ministerial de evangelista. Um conceito de evangelista, o termo evangelista deriva do verbo grego eukigelizo, isto é, transmitir boas novas do evangelho. Como dom refere-se àquele que é chamado para pregar o evangelho. O chamado
está em chama, né? Então chama é que arde. Então o desejo de anunciar e pregar a palavra de Deus. O evangelista tem paixão pela salvação dos perdidos. Esmera-se por buscar da parte de Deus mensagens inspiradas para tocar os corações e quebrantar a alma dos pecadores. O papel do evangelista. O evangelista tem por excelência o pregador das boas novas de salvação. Através de sua mensagem, vidas são alcançadas e conduzidas a Deus. Muitas vezes, o evangelista torna-se um plantador de igrejas, como tem ocorrido em diversos lugares no Brasil e pelo mundo. Um evangelista cheio da graça de Deus pode até tocar corações com a mensagem do evangelho, de modo tão convincente que leva o povo a crer e acatar as boas novas da salvação e ao Salvador Jesus. No subtópico 3, a finalidade do ministério do evangelista. Da mesma forma que o ministério do apóstolo, do profeta e do evangelista tem por finalidade preparar os santos do Senhor para uma vida de serviço cristão, bem como a edificação do corpo de Cristo. Efésios capítulo 2, versículos de 20 e 22. Por isso, espera-se desse obreiro que o fundamento do seu ministério seja Jesus Cristo, nosso Senhor. Não pode haver outro fundamento senão Cristo. O evangelista deve também, em tudo, ser sensível à voz do Espírito Santo. A exemplo de Felipe, o obreiro deve ser obediente ao Senhor, seja para pregar para multidões e seja para falar a uma única pessoa. Outro aspecto importante nesse ministério é a habilidade que o evangelista deve ter na transmissão das boas novas. O arauto de Deus precisa ser capaz de responder a seguinte pergunta, dirigida ao pecador: entendes o que lê? Em Atos 8:30. Então, passando para a conclusão, o dom ministerial de evangelista é concedido por Deus a algumas pessoas conforme o propósito e a edificação das igrejas locais. Isto, porém, não significa desobrigar os crentes individualmente do labor da evangelização. Todo seguidor de Cristo, isto é, todo aquele que se acha discípulo de Jesus, tem em sua caminhada cristã o firme compromisso de propagar a mensagem do Evangelho. E desse compromisso não pode se apartar um único milímetro. Que Deus levante mais evangelista para a sua grande seara. Graças a Deus, terminamos e espero que nossa pré-aula aqui ajude um pouco vocês para a próxima aula em suas igrejas, né, na Escola Bíblica Dominical. Um forte abraço e fique em paz, na paz do Senhor.